conforto inesperado de uma luz suave que aquece o coração e renova seu descanso. Na pacata vila de Maré Alta, o sol descia lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Rosa, a cuidadora de idosos, caminhava pela praia, sentindo a brisa do mar acariciar seu rosto cansado. O som das ondas era quase hipnótico, como se sussurrassem segredos de um passado que a envolvia em melancolia. Anos dedicados ao cuidado, risos e lágrimas, mas também a rotina exaustiva que pesava em seu coração. Ela se sentia perdida, como se tivesse esquecido quem era. Naquela tarde serena, algo chamou sua atenção. Um brilho peculiar na areia a fez parar. Curiosa, Rosa se aproximou. Era um frasco de colônia, vintage daquelas que já não se viam mais. Ao pegá-lo, o aroma doce e inconfundível se espalhou pelo ar, como um abraço de alguém que ela conhecia bem. Era o perfume de Dona Elda, uma senhora que cuidou com tanto carinho. As memórias vieram como ondas, os risos nas tardes de chá, os conselhos a má. Mas não era só isso. Com um frasco, um caderno de capa desgastada apareceu, sem saber como, na sua outra mão. Ela desejou que fosse apenas um diário, mas as páginas estavam escritas à mão, com uma caligrafia delicada que dançava na folha amarelada. O texto falava de amores perdidos, segredos de amizade e risadas compartilhadas. Cada frase parecia pulsar com vida, revelando o universo oculto que a deixava ainda mais intrigada. Quem seria essa mulher? Que segredos guardava? A curiosidade a consumiu. Enquanto caminhava, mergulhada nas palavras daquele diário, Rosa percebeu que renascia uma faísca dentro dela. Cada item da rotina se tornava mais significativo. Os risos das idosas durante o bingo, o jeito que um idoso segurava sua mão ao contar histórias de amor de décadas atrás. Era ali, nos pequenos pedaços de vida, que a verdadeira luz habitava. Rose se questionava como poderia ter esquecido isso. Por que se deixara levar pelo cansaço da repetição? O vento soprou forte, como se aguardasse uma decisão. Se ali havia um perfume que trazia lembranças, o diário também oferecia novas histórias, novos abraços a serem dados. Mas as perguntas ecoavam na cabeça de Rosa. Quem era Dona Elda realmente? Quais segredos aquele diário escondia? O sentimento de apatia antes tomou forma de um misto de esperança e ansiedade. Uma nova jornada estava em seus pés, cheia de descobertas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rosa caminhava pela praia, o diário em sua mão parecia ganhar vida. As páginas amareladas a chamavam, contando histórias que faziam seu coração pulsar mais rápido. Mas antes que ela pudesse mergulhar mais fundo nas palavras, um grito cortou o ar, agudo e desesperado. O som fez seu corpo congelar. Ela virou, seu coração batendo forte no peito. O que era aquele grito? Olhou em volta e viu um grupo de pessoas na beira da água, todas apontando para algo na praia. Um velho pescador, um amigo de Rosa, estava de joelhos, a mão na cabeça, escorado em uma rocha. Seu rosto estava pálido, a boca aberta em um grito silencioso de angústia. Rosa correu em direção a ele, sem pensar. O que poderia ter acontecido? Ao se aproximar,
viu que todos estavam ao redor de um corpo caído na areia. A cena era caótica. O vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado com um toque de desespero. O corpo era de uma mulher, seus cabelos esvoaçantes e a pele clara contrastando com a areia escura. É ela! É a Dona Elda! Alguém gritou, e o mundo de Rosa desabou em um único instante. O que estava acontecendo? Como aquilo era possível? Dona Elda, a senhora que tanto amou e cuidou, estava ali, sem vida. O tumulto se intensificou. Murmúrios de desespero escorriam entre a multidão. Olhares incrédulos. Como ela veio parar aqui? Alguém perguntou. Rosa se sentia como se estivesse em um pesadelo. O perfume da colônia, que antes a aquecia com memórias, agora se tornava um sussurro de dor. O frasco escorregou de suas mãos, caindo na areia, quebrando-se em 1000 pedaços. O cheiro doce misturou-se ao ar pesado e cheio de lamento. Ela estava lá em casa. Ela parecia tão bem. Rosa murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Lembranças de Dona Elda a abraçavam. O jeito gentil, as risadas, as histórias. A sensação de perda era opressora, como um peso insuportável sobre seu peito. Lágrimas escorriam de seu rosto, mas a confusão em sua mente se intensificava. Foi então que, em meio à agitação, algo chamou sua atenção. O diário ainda estava em sua mão. Um detalhe que poderia ser simples, mas que agora parecia um sinal. Seus olhos correram pelas páginas. No final, havia um trecho que não notara antes. Uma frase escrita com uma pressão desmedida. Eu sempre estarei com você, Rosa, mas alguns segredos precisam permanecer enterrados. O coração dela disparou. O que isso significava? E se Dona Elda guardava algo sombrio? Uma verdade que ela não deveria saber. Rosa olhou para o corpo. Para a multidão em choque. Estavam todos lutando contra a dor, mas e se havia mais coisas a serem reveladas? Memórias se misturavam como ondas na maré. A cena era desgastante e um sentimento de urgência a invadia. Quem poderia realmente conhecer Dona Elda? Existiria algum mistério oculto por trás da gentileza bela? A brisa do mar parecia sussurrar respostas, mas o que Rosa realmente queria saber era se estava preparada para descobrir a verdade que poderia mudar tudo. Um nó se formou na garganta de Rosa. As vidas que pareciam tão simples agora estavam entrelaçadas em um emaranhado de segredos e dor. A cena ao seu redor começava a se desfocar, e a questão da identidade de Dona Elda passava a dominar seus pensamentos como um eco. Era hora de desvendar os mistérios que cercavam a mulher que ela tanto amou. Com o coração na mão e a mente em chamas de perguntas não respondidas, Rosa deu um passo à frente. A jornada apenas começava. O coração de Rosa disparava. Ela ainda observava o corpo de Dona Elda. O choque e a tristeza mas em meio ao caos, um olhar chamou sua atenção. Do fundo, um homem se aproximava, apressado. Era Jorge, um dos filhos de Dona Elda, que ela lembrava vagamente. Ele vinha com um ar de desespero e algo mais, raiva. Vocês, o que fizeram com ela? Jorge gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. As pessoas se entreolharam, e a tensão fez o silêncio emergir. Rosa sentiu um nó na garganta. Calma, Jorge, ninguém fez nada. Ela estava bem. Alguém tentou responder, mas o tom nervoso não ajudou. Estou falando com você, Rosa. Jorge disparou, apontando o dedo com uma fúria que fez o coração dela afundar. Você a viu ontem. O que aconteceu? A lembrança ainda estava fresca na mente de Rosa. Seu sorriso, a alegria ao contar histórias, a forma como carregava a dor e a sabedoria de tantos anos. Mas agora, ao olhar para o filho, a confusão tomava conta. O que ele esperava? Que ela elucidasse o mistério da morte de sua mãe. Eu não sei.
Ela estava em casa, estava bem, estava até brincando com as atrações do bingo. Não tinha nada de errado. Rosa tentava articular as palavras, mas a urgência aumentava. O desespero em Jorge fuzilava sua consciência. Bem? Sempre bem? É isso que sempre se diz. Mas você não sabe nada. Ele estava tão próximo, seus olhos a encarando como se ela fosse a culpada. Um murmúrio crescente ganhava força entre a multidão. As vozes falavam de negligência, de descuidos. O peso da culpa começou a se formar em Rosa. Jorge então se virou e apontou para o diário que ela segurava. O que é isso? O que ela escreveu? Você estava guardando segredos? Ela olhou paralisada, o livro na mão. As palavras de Dona Elda dançavam em sua mente, mas o eco de segredos precisam permanecer enterrados soava agora como um grito assustador. Eu não sei, não posso. Rosa gaguejou. As palavras mal saíam de sua boca. Segredos? Que segredos? Uma mulher na multidão gritou, e as cabeças começaram a se virar em sua direção. Os olhos a encaravam, e um fio subiu pela espinha de Rosa. Jorge avançou. Ela estava esperando em teste, Rosa. Um teste de DNA. Eu não sei exatamente o que ela queria descobrir. Mas agora ela se foi e você é a última a estar com ela. O último contato. Pode ter algo a ver com isso. As revelações impactaram Rosa como uma onda forte do mar. Teste de DNA? O que isso significava? Sentiu um turbilhão de emoções. Medo, confusão, raiva. Será que Dona Elda tinha um segredo tão grande? Quem ela realmente era? O olhar do filho a queimava. Eu não sabia, gritou Rosa, a voz tremendo. Se eu soubesse, se eu soubesse. Jorge repetiu, e suas palavras cortaram o ar. Ela pode ter te confiado algo, e você nem percebeu. Um murmurinho se espalhou entre as pessoas, e Rosa olhou em volta. Havia um misto de curiosidade, dúvida e desespero. A brisa salgada do mar parecia zombar dela, enquanto a vida que conhecia agora estava desmoronando. Seria possível que sua vida estivesse entrelaçada aos segredos de Dona Elda? E o que mais poderia vir à tona? A sensação era de um peso insuportável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Rosa sabia que precisava descobrir a verdade, não só em respeito à memória de Dona Elda, mas para entender quem ela realmente era. Os olhos de Jorge percorreram a multidão, e no silêncio, mais que gritos, a pergunta pairava no ar. Qual era o verdadeiro passado de Dona Elda? Rosa respirou fundo, presa entre a dor e a promessa de novas revelações que poderiam mudar tudo. O futuro parecia incerto. Uma sombra se forma no horizonte e a jornada apenas começava. O coração de Rosa disparava. Ela ainda observava o corpo de Dona Elda, o choque e a tristeza misturando-se em sua mente como um turbilhão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas um novo sentimento começou a emergir. Ela levantou o olhar do corpo e viu a multidão que a cercava, todos parecendo tão perdidos quanto ela. Mas em meio ao caos, um olhar chamou sua atenção. Do fundo, um homem se aproximava, apressado. Era Jorge, um dos filhos de Dona Elda, que ela lembrava vagamente. Ele vinha com um ar de desespero e algo mais, raiva. Vocês, o que fizeram com ela? Jorge gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. As pessoas se entreolharam e a tensão fez o silêncio emergir. Rosa sentiu um nó na garganta. Calma, Jorge. Ninguém fez nada. Ela estava bem. Alguém tentou responder, mas o tom nervoso não ajudou. Estou falando com você, Rosa. Jorge disparou, apontando o dedo com uma fúria que fez o coração dela afundar. Você a viu ontem. O que aconteceu? A lembrança ainda estava fresca na mente de Rosa. Seu sorriso, a alegria ao contar histórias, a forma como carregava a dor e a sabedoria de tantos anos. Mas agora, ao olhar para o filho,
A confusão tomava conta. O que ele esperava? Que ela elucidasse o mistério da morte de sua mãe? Eu não sei. Ela estava em casa, estava bem, estava até brincando com as atrações do bingo. Não tinha nada de errado. Rosa tentava articular as palavras, mas a urgência aumentava. O desespero em Jorge fuzilava sua consciência. Bem? Sempre bem? É isso que sempre se diz. Mas você não sabe. Não sabe nada. Ele estava tão próximo, seus olhos a encarando como se ela fosse a culpada. Um murmúrio crescente ganhava força entre a multidão. As vozes falavam de negligência, de descuidos. O peso da culpa começou a se formar em Rosa. Jorge então se virou e apontou para o diário que ela segurava. — O que é isso? O que ela escreveu? Você estava guardando segredos? Ela olhou paralisada, o livro na mão. As palavras de Dona Elda dançavam em sua mente, mas o eco de segredos precisam permanecer enterrados soava agora como um grito assustador. Eu não sei, não posso. Rosa gaguejou. As palavras mal saíam de sua boca. Segredos? Que segredos? Uma mulher na multidão gritou, e as cabeças começaram a se virar em sua direção. Os olhos a encaravam e um frio subiu pela espinha de Rosa. Jorge avançou. Ela estava esperando um teste, Rosa. Um teste de DNA. Eu não sei exatamente o que ela queria descobrir, mas agora ela se foi. E você é a última a estar com ela. O último contato. Pode ter algo a ver com isso. As revelações impactaram Rosa como uma onda forte do mar. Teste de DNA? O que isso significava? Sentiu um turbilhão de emoções. Medo, confusão, raiva. Será que Dona Elda tinha um segredo tão grande? Quem ela realmente era? O olhar do filho a queimava. Eu não sabia, gritou Rosa, a voz tremendo. Se eu soubesse, Jorge repetiu, e suas palavras cortaram o ar. Ela pode ter te confiado algo e você nem percebeu. Um murmurinho se espalhou entre as pessoas e Rosa olhou em volta. Havia um misto de curiosidade, dúvida e desespero. A brisa salgada do mar parecia zombar dela, enquanto a vida que conhecia agora estava desmoronando. Oi, Rosa, a voz de Lina. Uma antiga amiga da família de Dona Elda cortou o silêncio. Ela se espremeu entre as pessoas, com um olhar preocupante. Eu não queria ter que trazer isso à tona, mas talvez seja a hora. O tempo pareceu parar. O que você sabe, Lina? Jorge questionou, os olhos fixos da mulher. Com hesitação, ela puxou algo do bolso. Era uma foto rasgada. A última vez que encontrei Dona Elda, ela disse que tinha que te mostrar isso. Algo relacionado ao passado dela. Olha. Lina entregou a foto para Rosa, e assim que ela olhou, seu estômago se revirou. Na imagem, uma mulher de cabelos escuros, com uma semelhança alarmante com Dona Elda. Estava abraçada a um homem. Ambos pareciam felizes, mas havia uma aura de mistério. Na parte de trás, uma frase: o amor pode esconder verdades. A imagem queimava nas mãos de Rosa. O que é isso? Ela realmente não queria saber, mas havia uma pressão crescente. Essa mulher, ela era sua mãe, Rosa, Lina declarou, e os rostos em volta pareceram se distorcer. As palavras pairaram no ar, esmagadoras. Rosa congelou. O mundo ao seu redor girava. Dona Elda, sua amiga, mentor, figura do passado, poderia ter sido sua mãe? O que ela realmente sabia? As pessoas na praia, as vozes murmurantes. Todo o cenário desmoronava em sua mente. Isso não pode ser verdade. Chorou Rosa, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. E se Dona Elda tivesse escondido sua verdadeira identidade durante todos esses anos?
E o que mais poderia estar enterrado sob aquela vida tranquila? A multidão começou a se agitar. Vozes se misturavam em um conflito de choque e incredulidade. Jorge olhou para Rosa, as emoções dançando em seus olhos. A fúria, a dor, o desejo de entender. Precisamos saber a verdade, Rosinha. Não só para você, mas para ela. O desejo nos olhos dele agora era de busca. A cena parecia um pesadelo. Rosa sentia o peso da descoberta e um abismo se abrir diante dela. O que mais estava escondido? As ondas batiam na praia, sussurrando segredos que ela ainda não conhecia. E se tudo o que ela acreditava, tudo o que construíra em sua vida, estivesse prestes a mudar para sempre? Um novo temor crescia, mas também uma semente de esperança. O passado poderia revelar uma nova identidade, e a jornada apenas começava. O mundo ao redor de Rosa parecia girar em câmera lenta. Naquele momento, a revelação de Lina ecoava em sua mente. A última vez que encontrei Dona Elda, ela disse que tinha que te mostrar isso. As vozes da multidão se tornaram indistintas, como se uma barreira invisível a separasse de tudo. O olhar de Jorge, tão intenso, aumentava sua ansiedade. O impacto da foto ainda estava fresco, e a imagem da mulher sorridente parecia dançar diante de seus olhos. Sua mãe, sua verdadeira mãe. O eco das palavras de Lina a perseguia, fazendo seu coração disparar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um grito cortou o ar e a atenção da multidão. Uma onda colossal, maior do que qualquer outra que já tinham visto, se aproximava, como um monstro faminto prestes a engolir tudo à sua frente. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr, mas Rosa permaneceu paralisada, presa entre o choque e o desespero. A onda se despedaçou na areia, mas não se deteve. Pegou a multidão de surpresa, arrastando tudo em seu caminho. Ela viu Jorge sendo empurrado para trás, quase perdendo o equilíbrio. Instintivamente, Rosa estendeu a mão. "Jorge!" ela gritou, mas foi só um sussurro abafado pelo rugido das águas. As pessoas gritavam, algumas caindo, outras lutando para se manter de pé. A espuma salgada do mar subia, e Rosa sentiu a agonia da perda encher seu peito com um peso insuportável. Em meio ao caos, a imagem de Dona Elda e a revelação de Lina se misturavam em sua mente. Então, em meio a tudo, algo capturou seu olhar, um brilho estranho na areia ensopada. Ela se agachou para pegar o que parecia ser um objeto. Era uma caixa pequena, coberta de areia e água. Com as mãos trêmulas, Rosa abriu a caixa e quase desmaiou. Dentro havia mais fotos, mas não eram apenas fotos de Dona Elda. Eram de Rosa também, em momentos que nunca poderia lembrar. A infância perdida, sorrisos, festas de aniversário. Todas as imagens revelando uma vida que parecia tão distante e inexplicável. A primeira foto que encarou tinha uma data marcada, 5 de agosto de 1985. A data do nascimento dela. Mas como? Seu olhar se voltou para uma segunda imagem. Nela, Dona Elda estava segurando uma jovem Rosa nos braços, e a expressão em seu rosto, amor e dor mesclados, dizia mais do que 1000 palavras. Ao lado, uma outra mulher, a mulher da foto anterior, sorria, embora os olhos denunciassem tristeza. Com o coração acelerado, Rosa folheou a caixa e mais fotos apareceram. Uma delas mostrava Dona Elda ao lado de um homem enquanto deleitavam-se em um momento de alegria. Mas quem era aquele homem? O pânico começou a tomar forma. Havia algo ali, algo muito maior que segredos que poderiam ser revelados. Um rapaz na multidão, assustado, tomou coragem e gritou: "Vão correr, peguem suas crianças! É uma onda gigante!" Rosa sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O mar estava agitado
e a caixa parecia que ia escapar de suas mãos. Mas a curiosidade assegurava. O que mais havia ali? Então, do nada, um grito. Olhem! E para horror de todos, a mulher da foto, a que parecia com Dona Elda, emergiu das ondas, enregelada e desorientada. Rosa ficou em estado de choque. O corpo da mulher balançava, e enquanto as pessoas ao redor tentavam entender o que acontecia, ela começou a se aproximar da praia. O que estava acontecendo? A vida que Rosa conhecia começou a se desfazer mais uma vez. Quem era essa mulher? Como ela havia reaparecido? Seria ela a chave para todos os mistérios que a cercavam? Os murmúrios se intensificaram e Rosa sentiu seu estômago revirar. O mundo estava prestes a mudar de novo e as possibilidades consumiam seus pensamentos. Enquanto a mulher se aproximava, apenas uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? O mundo ao redor de Rosa parecia girar em câmera lenta. Naquele momento, a revelação de Lina ecoava em sua mente. A última vez que encontrei Dona Elda, ela disse que tinha que te mostrar isso. As vozes da multidão se tornaram indistintas, como se uma barreira invisível a separasse de tudo. O olhar de Jorge, tão intenso, aumentava sua ansiedade. O impacto da foto ainda estava fresco, e a imagem da mulher sorridente parecia dançar diante de seus olhos. Sua mãe, sua verdadeira mãe. O eco das palavras de Lina a perseguia, fazendo seu coração disparar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um grito cortou o ar, e a atenção da multidão se virou em direção ao mar. Uma onda colossal, maior do que qualquer outra que já tinham visto, se aproximava, como um monstro faminto pré. A onda se despedaçou na areia, mas não se deteve. Pegou a multidão de surpresa, arrastando tudo em seu caminho. Ela viu Jorge sendo empurrado para trás, quase perdendo o equilíbrio. Instintivamente, Rosa estendeu a mão. Jorge! Ela gritou, mas foi só um sussurro abafado pelo rugido das águas. As pessoas gritavam, algumas caindo, outras lutando para se manter de pé. A espuma salgada do mar subia, e Rosa sentiu a agonia da perda encher seu peito com um peso insuportável. Em meio ao caos, a imagem de Dona Elda e a revelação de Lina se misturavam em sua mente. Então, em meio a tudo, algo capturou seu olhar, um brilho estranho na areia ensopada. Ela se agachou para pegar o que parecia ser um objeto. Era uma caixa pequena, coberta de areia e água. Com as mãos trêmulas, Rosa abriu a caixa e quase desmaiou. Dentro havia mais fotos, mas não eram apenas fotos de Dona Elda. Eram de Rosa também, em momentos que nunca poderia lembrar. A infância perdida, sorrisos, festas de aniversário, todas as imagens revelando uma vida que parecia tão distante e inexplicável. A primeira foto que encarou tinha uma data marcada, 5 de agosto de 1985. A data do nascimento dela. Mas como? Seu olhar se voltou para uma segunda imagem. Nela, Dona Elda estava segurando uma jovem Rosa nos braços, e a expressão em seu rosto, amor e dor mesclados, dizia mais do que 1000 palavras. Ao lado, uma outra mulher, a mulher da foto anterior, sorria, embora os olhos denunciassem tristeza. Com o coração acelerado, Rosa folheou a caixa e mais fotos apareceram. Uma delas mostrava Dona Elda ao lado de um homem, enquanto deleitavam-se em um momento de alegria. Mas quem era aquele homem? O pânico começou a tomar forma. Havia algo ali, algo muito maior que segredos que poderiam ser revelados. Um rapaz na multidão, assustado, tomou coragem e gritou: Vão correr, peguem suas crianças! É uma onda gigante!
Rosa sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O mar estava agitado e a caixa parecia que ia escapar de suas mãos. Mas a curiosidade a segurava. O que mais havia ali? Então, do nada, um grito. Olhem! E, para horror de todos, a mulher da foto, a que parecia com Dona Elda, emergiu das ondas, enregelada e desorientada. Rosa ficou em estado de choque. O corpo da mulher balançava, e enquanto as pessoas ao redor tentavam entender o que acontecia, ela começou a se aproximar da praia. O que estava acontecendo? A vida que Rosa conhecia começou a se desfazer mais uma vez. Quem era essa mulher? Como ela havia reaparecido? Seria ela a chave para todos os mistérios que a cercavam? A mulher, com os olhos arregalados, olhou fixamente para Rosa e, com uma voz trêmula, gritou: Rosa, eu sou sua mãe! As palavras despencaram como um raio, cortando o ar e atingindo o coração de todos. Rosa recuou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade! Sua mente girava, confusa. Os murmúrios da multidão se tornaram um ruído ensurdecedor. Jorge a observava, com a expressão de quem não sabia se acreditar ou não. Mas a mulher se aproximou, gesticulando com as mãos. Por favor, você precisa entender. Eu fui forçada a ir embora. Eu tinha que me esconder. Rosa sentiu o mundo desabar. Cada imagem, cada memória agora passava pela tela da sua mente. Tudo mudava. O mistério de Dona Elda, a associação de amor e lamento, tudo se misturava em uma única questão. Quem ela realmente era e por que ela havia sido separada de sua verdadeira mãe. Os rostos na multidão se tornaram borrões. O choque, a incredulidade e a dor mesclavam-se em um turbilhão de emoções. Com o coração em pedaços e a mente completamente desorientada, Rosa sabia que a revelação da mulher poderia mudar tudo mais uma vez. E nesse instante, a única certeza era que um novo ciclo de mistério e dor havia começado. O que mais estava enterrado no passado? A mulher, com os olhos arregalados, olhou fixamente para Rosa e, com uma voz trêmula, gritou: Rosa, eu sou sua mãe! As palavras despencaram como um raio, cortando o ar e atingindo o coração de todos. Rosa recuou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Sua mente girava, confusa. O murmúrio da multidão se transformou em um coro de incredulidade. Jorge estava paralisado. Seu olhar alternava entre Rosa e a mulher, cheio de perguntas que nem ele sabia como fazer. A abordagem da mulher era cheia de desespero, e ela avançou um passo, as ondas do mar enrolando seus pés descalços. Você precisa entender, eu fui forçada a ir embora. Eu tinha que me esconder. O coração de Rosa batia como um tambor. Mas por quê? Gritou, a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A confusão tomava conta dela, como uma tempestade que não dava sinal de parar. As memórias de Dona Elda, sua mãe adotiva, misturavam-se com essa nova realidade. Mas algo dentro dela sentia que havia uma camada ainda mais profunda de mistérios. A mulher hesitou, olhando nos olhos de Rosa com uma intensidade que parecia atravessar séculos. Porque você estava em perigo. E eu? Sua voz falhou, mas o que veio a seguir fez o sangue de Rosa gelar. Você também não é quem pensa que é. Rosa sentiu a realidade tremer à sua volta. Como assim? O que você está dizendo? O murmúrio da multidão cresceu, a tensão no ar era palpável. A história de sua verdadeira origem é muito mais complicada. Você não é apenas minha filha. Existe uma linha de sangue que liga você a coisas que eu não pude contar. Coisas que poderiam ter mudado tudo. O pânico em torno dele subiu como aroma de mar.
Jorge, que parecia ter recuperado um pouco da clareza, não aguentou mais e gritou: "O que você quer dizer? O que ela significava com essas coisas?" Sua voz cortava o caos como faca afiada. E então, como se o universo tivesse escolhido aquele exato momento para se manifestar, uma nova onda se ergueu, maior que a primeira. Era um monstro imponente, deslizando, parecendo engolir tudo à sua frente. O grito de pavor ecoou entre as pessoas. Algumas começaram a correr, buscando abrigo em qualquer lugar. Mas Rosa ficou paralisada, os olhos fixos na mulher. Com a força das águas crescendo ao fundo, a mulher gritou novamente: "O seu pai, Rosa. Ele não é quem você pensa que é. Você está em perigo. Terceiros estão atrás de você e sua vida pode estar em risco." O choque quase a derrubou. O mar rugia como uma fera enfurecida e as palavras da mulher se misturavam ao pânico. Ela também tinha um pai? E quem era ele? Por que a mãe tinha guardado esse segredo? O desespero a envolvia como uma onda prestes a quebrar. Rosa olhou para Jorge, os olhos dele cheios de perguntas e angústia. Sentia-se perdida, pendendo entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. "Mãe, o que mais você escondeu de mim?" A pergunta foi como uma espada, cortando a tensão. Então, em um momento de pura fraqueza, a mulher deu um passo à frente e se ajoelhou na areia úmida. "Rosa, há muitos anos eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Ele não é só seu pai, ele é parte de um jogo muito maior. Você é uma das chaves desses segredos." Uma onda colossal mergulhou sobre a praia, cobrindo tudo, e Rosa foi puxada pela força na água. Enquanto a mulher desaparecia nas profundezas, a última visão dela sendo um grito silencioso. Jorge tentou puxar Rosa, mas o mar não a soltava. Ela ficou com a mão estendida. O medo e a confusão pesavam em seu estômago. E quando os braços de Jorge finalmente conseguiram segurá-la, Rosa olhou em volta. A multidão estava em caos, mas o olhar de Jorge estava fixo nela. A breve troca entre eles foi profunda e carregada de sentimentos. O que havia se perdido no mar? O que ela realmente era? A cena escura e turva do mar se fechou, levando consigo segredos que ela nem sabia que existiam, enquanto corações batiam descompassados e as ondas rugiam como se fossem testemunhas silenciosas de tudo. Nessa nova realidade, o passado dela parecia como um quebra-cabeça que, agora, estava pela metade. O que mais estava escondido? A jornada apenas começava, e Rosa sentiu uma faísca de determinação acender no fundo de sua alma. O mar rugia, e Rosa se sentia presa no turbilhão de emoções. Havia algo a seu redor como um eco, algo que a puxava para um lugar mais profundo. Quando a mulher gritou que era sua mãe, tudo ao seu redor desapareceu. O mundo parecia desmoronar sob seus pés. As pessoas ao seu redor se aglomeravam, mas o foco dela estava em um só lugar, na mulher que afirmava ser sua mãe. Mas antes que pudesse absorver tudo, um ruído estrondoso interrompeu seu turbilhão. Uma gritaria, empurrões e alguém gritando: "Cuidado!" Uma sombra se formava na água. Rosa virou-se e o que viu fez seu coração parar. Uma figura grotesca emergiu das ondas, se contorcendo como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. O caos tomou conta. A multidão recuava, mas Rosa, paralisada, observava. A figura se arrastou até a beira da água. Quando se aproximou, ela percebeu que era um homem, mas não um qualquer. Era seu pai. O pai que sempre a abandonara. Uma mistura de alívio e pavor tomou conta dela. Ele tinha uma expressão de desespero, e os olhos, antes frios e distantes, agora clamavam por ajuda.
Rosa, venha! É perigoso aqui! O chamado agudo dele atravessou sua mente, e o que qualquer resquício de sanidade que ainda tinha começou a ruir. Um arrepio percorreu sua espinha. Como ele pode estar aqui? Pai? A dúvida tomou conta dela. Ele não era o estranho, mas tampouco era alguém com quem tivesse convivido. Memórias fragmentadas de uma infância perdida inundavam sua mente. Jorge se aproximou de Rosa, o olhar em choque. Como assim? É você? A incredulidade dava lugar à confusão e ao medo. Ele não sabia o que fazer. Rosa queria gritar, mas as palavras não saíram. O passado estava vindo à tona, numa explosão aterradora. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. O pai quase gritava, a preocupação estampada em seu rosto. A multidão observava, boquiaberta. O pânico agora se misturava ao choque. Você está em perigo, Rosa. Isso não é só sobre vocês duas. Ele apontou para a mulher que se dizia sua mãe. Ela não é quem parece. O nome dela é Adriana e ela não pode ser confiável. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se entreolhavam, confusas e aflitas. Aquela revelação deixava todos inquietos. A mulher encarou o homem com um ódio visceral. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. A tensão se tornou palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Você a abandonou. O que mais está escondendo? Rosa gritou, a raiva e a dor transbordando. O conflito entre os dois criou um estopim de emoções, mas nada poderia prepará-la para a próxima revelação. Adriana olhou fixamente para Rosa. Eu a protegi. Você é parte de algo maior. Não se deixe enganar. Ele veio para te colocar em risco, e se você não agir rápido, será tarde demais. Ele faz parte da razão pela qual você foi afastada de mim e da verdade. O pânico se instalou entre a multidão. O que aquilo significava? Rosa sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. Tudo estava se transformando. O passado revelado não era mais seguro como pensava. Era um campo minado. Você precisa escolher uma bandeira. A verdade pode ser mais devastadora do que você imagina. O pai disse isso do fundo da sua dor, e ao mesmo tempo, as ondas começaram a subir novamente. O mar parecia se agitar. Rosa olhou ao redor. Quem estava realmente do seu lado? A onda se aproximava, maior que antes, e tudo o que acreditava, tudo o que conhecia estava em jogo. Enquanto o caos borbulhava à sua volta, uma única pergunta permanecia em sua mente. Quem realmente era ela? E quem eram aquelas pessoas que insistiam que eram sua família? E em meio ao caos, uma nova onda irritou a praia, levando-se tudo. Verdades, mentiras, segredos. Rosa sentiu seu coração acelerar. O que viria a seguir? As respostas poderiam estar mais perto do que ela imaginava, mas à medida que as águas ameaçavam engoli-la, ela sabia que precisava de um plano. A jornada estava apenas começando. O mar rugia e Rosa se sentia presa no turbilhão de emoções. Havia algo a seu redor, como um eco, algo que a puxava para um lugar mais profundo. Quando a mulher gritou que era sua mãe, tudo ao seu redor desapareceu. O mundo parecia desmoronar sob seus pés. As pessoas ao seu redor se aglomeravam, mas o foco dela estava em um só lugar, na mulher que afirmava ser sua mãe. Mas antes que pudesse absorver tudo, um ruído estrondoso interrompeu seu turbilhão. Uma gritaria, empurrões e alguém gritando: "Cuidado!" Uma sombra se formava na água. Rosa virou-se, e o que viu fez seu coração parar. Uma figura grotesca emergiu das ondas, se contorcendo como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. O caos tomou conta. A multidão recuava, mas Rosa, paralisada, observava. A figura se arrastou até a beira da água. Quando se aproximou,
Ela percebeu que era um homem, mas não qualquer homem. Era seu pai, o pai que sempre a abandonara. Uma mistura de alívio e pavor tomou conta dela. Ele tinha uma expressão de desespero, e os olhos antes frios e distantes agora clamavam por ajuda. Rosa, venha! É perigoso aqui! O chamado agudo dele atravessou sua mente. Qualquer resquício de sanidade que ainda tinha começou a ruir. Um arrepio percorreu sua espinha. Como ele pode estar aqui? Pai? A dúvida tomou conta dela. Ele não era um estranho, mas tampouco era alguém com quem tivesse convivido. Memórias fragmentadas de uma infância perdida inundavam sua mente. Jorge se aproximou de Rosa, o olhar em choque. Como assim? É você? A incredulidade dava lugar à confusão e ao medo. Ele não sabia o que fazer. Rosa queria gritar, mas as palavras não saíram. O passado estava vindo à tona, numa explosão aterradora. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. O pai quase gritava, a preocupação estampada em seu rosto. A multidão observava, boquiaberta. O pânico agora se misturava ao choque. Você está em perigo, Rosa. Isso não é só sobre vocês duas. Ele apontou para a mulher que se dizia sua mãe. Ela não é quem parece. O nome dela é Adriana e ela não pode ser confiável. Os murmúrios da multidão aumentaram. As pessoas se entreolhavam, confusas e aflitas. Aquela revelação deixava todos inquietos. A mulher encarou o homem com um ódio visceral. Cala a boca! Você não sabe do que está falando! A tensão se tornou palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Você a abandonou. O que mais está escondendo? Rosa gritou, a raiva e a dor transbordando. O conflito entre os dois criou um estopim de emoções, mas nada poderia prepará-la para a próxima revelação. Adriana olhou fixamente para Rosa. Eu a protegi. Você é parte de algo maior. Não se deixe enganar. Ele veio para te colocar em risco, e se você não agir rápido, será tarde demais. Ele faz parte da razão pela qual você foi afastada de mim e da verdade. A multidão começou a murmurar, e Rosa sentiu o coração acelerar. Aquela batalha de acusações a estava consumindo. Todo o seu mundo estava se desintegrando, e o mar não parecia ser o único perigo. E então, sem aviso, um brilho assustador surgiu através da água. Uma luz pulsante, quase mágica, começou a se formar, girando no centro da cena. A multidão ficou em silêncio, os olhos fixos na luz. Rosa estava hipnotizada, e um medo profundo começou a invadir seu coração. O que vem a seguir deixou todos em choque. A luz explodiu num flash ofuscante. Quando a névoa se dissipou, um terceiro homem apareceu, iluminado, como uma visão saída de um sonho. Ele tinha um semblante sereno, mas os olhos eram um misto de tristeza e sabedoria. Eu sou o verdadeiro pai de Rosa, ele anunciou com voz firme, ressoando como um trovão. E eu voltei para trazê-la de volta. O que ela não sabe e o que Adriana escondeu é que Rosa é a herdeira de uma linhagem mágica e os dois estão em perigo por causa disso. Rosa sentiu como se o chão tivesse se aberto. O que estava acontecendo? A revelação do homem a desestabilizou e ao olhar para Adriana e seu pai, viu expressões de horror e incredulidade. A multidão estava em estado de choque. Quem é você? Rosa gritou, sem saber se iria gritar ou chorar. Sua família inteira estava se transformando diante dela e nada parecia fazer sentido. Sou seu pai e sua verdadeira herança está mais próxima do que você imagina. Você tem um poder que ainda não controla. E há aqueles que farão de tudo para usá-lo, ele explicou. Antes de a multidão se transformar em um turbilhão de vozes e confusões, cada vez mais insuportável. E no momento em que a falaram, uma nova onda se formou, não de água, mas de energia. Rosa sentiu uma força a puxar.
um chamado que mexia com cada fibra do seu ser. Em meio ao tumulto, ela percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E ela poderia perder todos que amava se não descobrisse quem realmente era. As ondas se acalmaram um pouco, mas o coração de Rosa ainda batia acelerado. O homem que afirmava ser seu verdadeiro pai, com um olhar sério e intenso, tentava romper as barreiras de confusão que a cercavam. Você precisa escutar, Rosa. O que está em jogo é maior do que qualquer faixa de sangue que você acredita ter. Há outras forças em ação e sua vida corre perigo. A pressão aumentava, como se as ondas ensaiassem uma nova investida a qualquer momento. Sim, eles estão atrás de você. É uma questão de tempo até que descubram onde você está. Justamente agora, quando você tenta entender quem realmente é. O homem gesticulava, visivelmente angustiado, e a multidão parecia agonizar em silêncio. Cada rosto mostrava confusão e apreensão, mas as palavras dele atingiram Rosa como um frio mortal. Adriana avançou um passo, seu olhar decidido. Você não pode escutá-lo, Rosa. Ele está tentando te manipular. Eu sou a sua mãe. Fui eu quem cuidei de você, quem te amou. Ele abandonou você. Rosa olhou de um para outro e o pânico começava a se instalar. Chega! Eu não consigo ouvir mais isso! Ela gritou e a multidão recuou. Não era apenas o barulho do mar, mas o barulho das suas próprias emoções fora de controle, rolando como as ondas daquele momento. Com um movimento de coragem, ela respirou fundo. Eu vou descobrir a verdade por conta própria. E não quero mais mentiras. A única maneira de seguir em frente, de entender quem sou, é encarar tudo isso. Ela olhou diretamente para cada um deles. E não importa o que vocês digam, eu sou parte disso e vou resolver. Os olhares se cruzavam em tensão. Jorge, claro, estava em choque, mas agora havia um brilho de apoio em seus olhos. Rosa, não importa o que aconteça, estarei com você. Nesse momento, as nuvens negras que estavam se formando no céu se dispersaram, e um raio de sol atravessou a escuridão, iluminando o rosto de Rosa. O sentimento dela se transformou. As vozes da multidão diminuíram, e tudo ao redor parecia mais distante. A verdadeira batalha estava apenas começando, e ela sentia dentro de si uma faísca de determinação. O poder de descobrir suas próprias origens pulsava em seu peito. Vamos então. Se sou parte disso, vou descobrir a verdade, mas farei isso do meu jeito. A voz dela soou firme como nunca. A multidão começou a aplaudir, e naquele momento parecia que o peso das expectativas dele se dissipava. Precisamos de tempo, a mulher que dizia ser sua mãe, Adriana, falou com um olhar de tristeza. Podemos te ajudar, mas você precisa confiar em nós e também na sua intuição. E enquanto as palavras ecoavam, a energia do mar começou a subir novamente, mas desta vez não como um alerta de perigo, mas como um chamado, uma conexão profunda entre os elementos e a própria Rosa. Ela sorriu. Estou pronta para a verdade e não vou desistir. Assim, juntas, mãe e filha encararam o desafio, sentindo que a jornada não terminava ali. As ondas quebravam na praia, quase como se a vida fosse instável, mas a determinação surgiu. Era hora de desenterrar segredos, de redefinir seus laços e descobrir o que mais estava à espreita nas águas desconhecidas. E mesmo enquanto as nuvens se dissipavam, uma nova onda se formava, cheia de mistérios a serem revelados. Uma jornada que só começava, prometendo risos, lágrimas e verdades. Agora, antes de você seguir sua vida, pare um momento. Isso é importante e eu preciso de você aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você realmente quer mais histórias como essa.
Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. A sua voz faz toda a diferença. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.